colocar, né, que ele, o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, a lei de amor e caridade na sua maior pureza. Então, olha só, ele não está falando em qualquer pureza, ele está falando na maior pureza. Do ser. Do ser. E aí, porque no caso, não existe fixo o tamanho da pureza. Não. Em cada escala tem a sua pureza. Então hoje nós vamos tratar o que é o homem, o que é o bem, o verdadeiro que eu esqueci, a justiça, o amor e a caridade. São 6 itens que nós vamos tentar lidar antes da gente ir para cada item do homem de bem, porque aquilo dali são variações de uma síntese. Então, antes de mais nada, antes da gente falar um pouco sobre o homem de bem, a gente precisa ter em mente sobre o funcionamento. Eu acho que a gente tem que partir do que é o homem. Você sabe o que é o homem, mãe? Um homem construído de princípio inteligente. Calma aí. Antes, desculpa o que eu vou falar. Antes a gente precisa entender o que claro, é o princípio inteligente. Se não é homem, se é mulher. Ah, então tá. Homem, né? Homem no bom sentido. Homem no sentido de ser humano, da figura humana, né? Então, pra quem não... Então eu tenho o homem e a mulher, pronto. Não, você tem a mulher e o homem. Tá bom, mãe. Não vamos discutir aqui. Hoje você tá querendo me desafiar. No bom sentido. Então, é o seguinte, hoje nós temos, né, o homem no sentido de a figura humana. Então, antes de falar da sua constituição mínima, eu gostaria de começar pela sua constituição máxima, porque fica mais fácil, porque há vários domingos nós estamos falando dos superiores e inferiores, para depois a gente chegar nessa colocação. Então, seguinte, o homem em si, ele na verdade, para não contrariar a minha mãe, vou fazer o menino, pronto. O homem, ele é constituído de duas, vamos dizer assim, entre aspas, barreiras. Uma chamada positiva e a outra chamado negativo, tá? E aí, no caso, entre essa barreira positiva e negativa, existe algo ou alguma coisa chamado alma, que a grosso modo é algo que anima, que dá vida, né? Ele dá vida a esse composto, seja ele positivo ou seja ele negativo. Então, pegando como parâmetro o item 12, se eu não me engano, do último texto que nós lemos na vez passada,
que é o cuidar do corpo e do espírito, nós podemos entender que a alma, ela é composta por quer dizer, a alma, ela vai dirigir composições negativas e composições positivas. A negativa a gente chamaria de corpo e a positiva de espírito. O conjunto da alma, o espírito e o corpo, a gente chama de personalidade. Então é aquilo que a gente carrega em nós, né? E na verdade não é apenas uma única personalidade, mas é um conjunto de seres que vão trabalhar por si dentro dessa perspectiva que nós estamos montando. Porque, na verdade, qual é o objetivo disso tudo? Eu e o Pai somos. Então, quando é unificar tanto o aspecto do corpo para o espírito. E aí, no caso, quando a gente lembra dos aspectos da alma, a gente vai pensar assim, que aquela parábola, aquela passagem de Jesus, eu e o Pai somos um. Então, nós estamos unificados no mesmo ponto, né? Numa mesma proposta. Quando você diz eu e o Pai somos um, está indicando que eu não sou sozinho e nem o Pai é sozinho. Ele tem uma responsabilidade e que ele assume desde o seu conhecimento, quer dizer, muito antes do nosso conhecimento desse Pai. Então, qual é a missão da alma encarnada? Unificação desses corpos, tanto positivos quanto negativos, para que eles possam estar unos ao Pai, para que essa alma encarnada possa conduzi-la a um pretexto maior, que é o processo evolutivo. E aí, dentro desse processo que nós estamos trabalhando, nós vamos entender a seguinte proposta, que, como você falou, nós nunca somos sozinhos. Nós temos sempre uma proposta a seguir. Então, e dentro tanto da alma quanto do espírito, quer dizer, tanto do corpo quanto pelo espírito, ele é composto por partes diferenciadas que nós vamos falar agora. Então, que seria da seguinte forma: eu tenho uma consciência geral, que a gente chama, esse que é o chamado verdadeiro espírito, tá? É a consciência, é a união de todas é o conjunto daquilo que eu já promovi, daquilo que eu já tenho em mim, né? De tudo que é bom, né? De tudo que é bom. Então, no caso, esse espírito, ele já é aprimorado. Ele tem a melhor parte, né? Isso, é chamado de Deus interno. Agora, esse espírito, ele vai se dividir, ele tem dentro dele, porque tudo está em Deus, nada vive fora de Deus. Lembrando que esse Deus que nós estamos nos referindo é a esse Deus cósmico que existe em nós. E aqui nós temos o Cristo cósmico, que é o mensageiro da alma encarnada. E aí, no caso, nós temos aqui, eu vou colocar aqui, né,
o espírito e a personalidade. Porque a personalidade, porque vale a pena a gente lembrar que a personalidade seriam as partes que estão compostas, né? No caso aqui, né, a personalidade é a união das partes que juntos vão formar o espírito, né? O espírito é o todo, ele é a unidade. Lembrando aquilo que Kardec fala, Deus é a unidade e ao mesmo tempo é a soma das variedades. Que essas variedades, elas são importantes para manter o fluxo de energia que vai proporcionar a formação do próprio universo. Então, o Cristo seria um fragmento do Espírito. Esse fragmento, ele vai se compondo aos poucos, né? Porque na verdade é aquilo que você falou. O Espírito, ele pensa o Cristo, aí ele vai emanar e vai formar a mente, que é o local aonde ele vai estar com a alma encarnada. Mas antes da alma encarnada, que é o eu pessoal, eu tenho aqui aquilo que a gente chama de eu individual, que que a gente chama os elementos do subconsciente. Porque é o seguinte, os elementos, quando como é o nome dele? Jair Rodrigues fala, né? Estou indo agora para um lugar todinho meu, que na verdade a Majestade Sabiá é o Cristo. E aí, no caso, a mente e a casinha branca de varanda, com um quintal e uma lanterna, né? É a mente. E no caso do eu individual, é esse elemento do subconsciente que a gente tem que mergulhar, é o que a gente chama de umbral. O umbral, na verdade, é o resultado das nossas criações mentais. E essas criações mentais, né, e ela vem constantemente, né? Coisa que eu tive percebendo fazendo esse estudo é que nós a atrapalhamos com os nossos excessos de pensar, né? Porque ela estaria fazendo, quer dizer, o nosso espírito estaria fazendo seu trajeto normalmente, ou o nosso Cristo, se não fosse o excesso de pensamentos indevidos, né? E aí vai trazendo essas bagagens negativas, quer dizer, é o ferro velho, né? É o ferro velho. E aí, no caso, eu tenho aqui, no caso, né, o espírito, o Cristo, a mente, o eu individual, e aí, no caso, eu tenho a alma encarnada. E essa alma encarnada, ela vai para o laboratório mental encontrar-se com o Cristo. E o laço que prende a alma encarnada ao corpo físico, no caso, o Cristo e a mente estariam representando aquilo que a gente chamou de espírito. Lá no capítulo 17 do nosso trabalho, né, da semana anterior. Capítulo 17, item 9, se eu não me engano, que é o cuidar do corpo. Não, é 11. Quer dizer que a mente e a alma estaria representando o Cristo. O Cristo e a mente estaria representando o Espírito. Tá? Que a gente não falou cuidar do corpo e do Espírito. Então você vai cuidar da mente,
que está ligado ao espírito, E a alma é o corpo, a matéria é a substância. No caso não seria a alma. A alma seria o intermediário entre os dois, né? E aí, no caso, essa colocação, ela estaria nos servindo desse parâmetro. E aí, no caso, a alma, a gente vai ainda trabalhar o eu individual e o eu pessoal. A alma teria aqui o perispírito. Que o perispírito é a barreira de ligação entre a alma e o corpo. Então, o eu individual, o eu pessoal, o perispírito e o corpo é aquele conteúdo que a gente chama de elementos do corpo. O elemento do corpo É o eu individual, a alma, o perispírito e o corpo. Tá? eu individual, o perispírito e o corpo. A alma, o eu individual, o perispírito e o corpo. Agora, qual é a alma também? A alma também não deixa de ser, né? Segundo, ele seria, na verdade, um intermediário, mas ele não deixa de ser um elemento também do corpo, mas é um elemento mais lúcido naquele momento para poder promover essa galera toda. Porque, no caso, o que é a alma? Vamos supor, é aquela que está no momento, é aquela que está preparada para o serviço, entendeu? É aquela que nós vamos... Agora, o eu individual, ela vai estar ligada ao... assim, aqueles que vão estar aguardando o momento de estar no trabalho, entendeu? Então é uma coisa assim que a gente vai se colocando ali para o trabalho. E no caso, por exemplo, essa questão de adentrar ao corpo, né, a mente, a isso a gente chama de oração. A oração é esse mergulho da mente, que é o processo do autoconhecimento. A gente imagina que a alma a oração. Aonde ela vai encontrar com o Cristo. Aonde ela vai encontrar com o Cristo. E a coisa muito interessante, Pamela, no filme que eu não sei se você viu, né? Hoje ela me colocou nitidamente tudo isso, né? Ele me fechou o link. O filme Depois do Brasil. Não, Depois da Terra. Depois da Terra. Depois da Terra. O que o Brasil tem a ver? E aí um rapaz que eu não tive a ideia de ver o nome do ator, né? Que eu gosto muito dele, mas eu não tenho o nome dele. O ator principal? É o Will Smith. Will Smith? Ele é figurinha carimbada. Eu gosto dele. Ele que fez o Homem de Preto, né? Isso, Independence Day, e aí vai pro... Isso. Então ele vai para uma viagem, vamos dizer, espacial com o filho. E eles eram militares de uma galáxia, né? E aí acontece o seguinte... E outra coisa, não é de uma galáxia não, tá? Não? Não. Boa noite, Cícero. Eles eram refugiados da Terra. Não, eles veio à Terra. Eles eram refugiados da Terra.
que eu entendi é que ele veio à Eles eram Terra. refugiados da Terra. Tanto é que a sua espaçonave, e quem deu a ordem a ele, né, esse ator Will Smith, mas como personagem, e ele adentra a Terra, ele esfacela a sua espaçonave. O filho é que salva, os outros tinham morrido, e ele, o pai tinha quebrado a perna. Como você falou, ele ali representava o Cristo, porque estava dirigindo o filho através de uma tela. É, porque estava na mente. Ele era ali a mente. Porque, no caso, ali no... O eu pessoal, todo mundo ali já estava fazendo seu alinhamento. Eu achei isso excepcional. Então, vamos lá. Continuando aqui. Nós vamos trabalhar agora um pouco do corpo humano, tá? Lembrando que a gente está acostumado a enxergar o corpo humano apenas como um emaranhado de células, um emaranhado de moléculas. Então, no caso, como o objetivo do nosso estudo é adentrar um outro aspecto, num aspecto mais interno, seja ele de uma célula ou da nossa personalidade, nós precisamos entender, primeiramente, como ele é formado. E aí vai acontecer o que você me falou. Então, o seguinte, né? A gente fala a respeito das células, e aí a gente fala, né, dos átomos, das moléculas, né, quer dizer, desculpa, eu errei aqui, das moléculas, dos átomos. Aí depois nós vamos adentrar o universo subatômico, né? E nós vamos falar um pouquinho dos princípios vitais. Pamela, você Calma aí, rapidinho. Dos princípios vitais. E aí depois nós vamos adentrar a questão do fluido vital. Não, desculpa. Da matéria mental. Aqui é a matéria mental. Depois nós vamos adentrar um pouco o fluido vital. Nós vamos adentrar a matéria elementar para depois trabalhar o princípio inteligente. Você queria falar alguma coisa? Sim, é porque esse princípio inteligente, como mesmo você estava colocando aí, ele faz um passeio, né? Isso. Até a sua transformação em átomos psíquicos, a gente já vai falar daqui a pouco. Em perispírito, né? Ele passa por todo esse processo. Certo, mas antes nós vamos entender melhor esse processo, porque no caso é uma coisa muito interna. Então, como nós estamos trabalhando apenas o homem, o bem, o verdadeiro, a justiça, o amor e a caridade, para depois a gente adentrar nas suas propriedades, que na verdade são variedades da lei de amor, né? E aí, no caso, esse princípio inteligente é o início de tudo, né? Que sai do psiquismo divino. Ele sai do psiquismo divino. E aí, no caso, ele é uma matéria unitária, né? Uma unidade consciencial, como diz o nosso querido amigo Sebastião Camargo. Ele é uma unidade consciencial que a gente vai, de certa forma, unindo as forças para promover em seguida o que nós, né, ele vai se transformando em matéria elementar, em fluido vital, em
matéria mental, princípios vitais, átomos, moléculas, células e assim por diante. Mas já que você colocou aí o assunto a respeito da evolução do princípio vital, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. É porque ele vem do princípio inteligente, que é a sua origem, né? E vai chegar até o corpo, né? Vai chegar até o corpo. E outra coisa, ele não vai chegar até o corpo. Quer dizer, né? Ele vai chegar ao espírito. Sim, né? o que eu tive vendo só até... Bom, até o espírito, é isso mesmo. Então, vamos começar aqui. Começando aqui, né? Primeiramente, a gente inicia com o princípio inteligente. Posso só fazer uma leitura? Rapidinho, posso terminar? É porque vai falar isso que você vai falar. Vai fazer. É que é de Gibran, Khalil Gibran, né? Um átomo contém todos os elementos da Terra. Um único movimento do espírito contém todas as leis da vida. Numa única gota de água encontramos o segredo do oceano sem fim. Acima de tudo, uma única manifestação. Contém todas as formas de manifestação da própria vida. Acima de tudo, uma única manifestação. Sua contém todas as formas de manifestação da própria vida, diz o Sebastião Camargo, né? Que essa leitura quem fez foi a Vilma. Naquela série O Homem de Bem? Isso. Entendi. Então é o seguinte, deixa eu explicar aqui o que eu estou fazendo. Aqui é uma breve explicação daquela trajetória que a gente viu lá no início, né? Aqui ó, na outra figura. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E aí, no caso aqui, o espírito, né? A consciência a qual nós dirigimos. Lembrando que todos esses desenhos, eles vão estar depois no YouTube para a gente poder acessar. Infelizmente, ainda não tenho como colocar esses desenhos simultaneamente enquanto eu estou falando. Mas enquanto a gente não pode, a gente vai improvisando. Bom, no caso seguinte, a mônada, tá? Ela é o início de tudo. Tudo tem um início, tá? Embora esse início ele seja um início assim um pouco ele não é um início, não existe um ponto inicial, né? Ou melhor dizendo, nós não temos noção desse início, né? De onde iniciou essas ideias. E aí, no caso, a gente coloca aqui que o que vai sustentar, por que eu coloquei os princípios vitais? Porque ele sustenta a matéria atômica, que aí a gente chama aqui de átomo físico, aqui de átomo primordial e o outro de átomo físico, né? Que foi descoberto por Demócrito, né? Demócrito foi o primeiro a falar sobre esse assunto. Então, os princípios vitais, ele é formado por uma tríade, que nós já falamos na quinta-feira e vale a pena a gente repetir, que são os princípios vitais, né? O princípio vital, o fluido vital e a energia vital. Essa energia vital, ela está
além do átomo. Deixa eu colocar de forma direita aqui. Ela está além do átomo, na forma de átomo psi, porque é a transformação da matéria inerte, né? Ou seja, da matéria física em uma matéria espiritual. No caso aqui, até então, eu tinha uma questão fluídica, tá? E aqui eu já tenho uma questão espiritual. Então, onde você tem a fluídica e a espiritual, que as pessoas não estão vendo, né? Você fala aqui, filha. Porque do átomo para baixo, átomo, princípio vital e mônada, eu tenho uma noção, eu tenho um estado mais fluídico, né? Menos trabalhado. E do átomo físico para cima, eu tenho uma matéria sutil no sentido de ser mais espiritualizado. Então, no caso, ele estava falando, né, assim, eu estou dando uma sequência daquilo que a gente está estudando a respeito da Constituição humana. E é o que o Despertar da Consciência coloca pra gente. Posso abrir um parênteses? Pode. Eu achei muito interessante A necessidade do organismo, né? Sair da parte. Na verdade... Sabe o que eu tô pensando aqui, foi, filha? Calma aí. Da condição do corpo para ir para a condição de espírito, né? Que está aqui, espírito. Então, no caso, a gente tem aqui uma colocação, o corpo e o espírito. E isso dentro da colocação, repetindo, do capítulo 17, item 11, cuidar do corpo e do espírito, né? Bom, você ia falar uma coisa? Quer dizer, a gente já viu a questão do homem, né? A gente já viu o que é o homem, que é um conjunto de feixes, né, de energia, um conjunto de energias necessitando de promoção, como ele é formado, porque na verdade eu preciso de entender isso para poder trabalhar com as energias que está dentro do homem, né? E como elas funcionam. Porque, no caso, o despertar da consciência, ela trabalha dentro da seguinte realidade: ciência, né, filosofia, porque é a busca do conhecimento, a ciência, que é o teste e a experimentação, né? É você testar se o seu conhecimento, se sua hipótese está correta e como elas funcionam. É a religião, ou melhor dizendo, é a moral, é a religiosidade, é a prática dessa religião. E aí, no caso, agora nós vamos entender melhor o que seria, porque no caso, o homem, ele é um intermediário de duas palavras. Poderia se dizer no que é, para que serve, como usar? Com certeza. O que é, para que serve e como usar, né? O que é a filosofia. A filosofia. Para que serve ou como é formado ciências. E
como usar a religião. E é dentro dessa temática que nós vamos trabalhar a verdade, o homem e, por fim, o bem. Ou melhor dizendo, se nós estamos escrevendo da esquerda para a direita, nós vamos colocar o bem, o homem e o verdadeiro. Porque, no caso, é verdadeiro. Então, vamos lá. Que seria um produto da verdade, né? A busca dessa verdade. Então, no caso, o homem, ele vai trabalhar a verdade, né, para conquistar o bem. Então, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu percebi, dentro dessa realidade onde nós estamos trabalhando, essa verdade, ele é um produto. Essa verdade, ele é um produto da transformação do próprio homem. Então, existe, como nós estamos estudando sempre, a presença de um medianeiro, né, de um agente, um intermediário e um ponto de atuação. No caso aqui, o agente seria o bem, o homem, o intermediário, e o verdadeiro seria o princípio. No caso, professor, estagiário e aluno, como nós estávamos até falando. E essa questão da gente sempre estar promovendo essas realidades, né? E aí, o verdadeiro é o aluno? É o aluno. Porque a verdade, ela vai se transformar num bem. Porque o que é verdade hoje, ela pode não ser verdade amanhã. O bem também. Ou pode ser aprimorada amanhã. Sim, tudo é aprimorado. Como diz o Marquinho, né, nosso querido Marquinho, que a sua esposa esteja se recuperando cada vez mais. Que amanhã eu tenho que confirmar o que eu falei hoje. Sebastião também falou isso no último programa do Despertar. Ele fala, eu preciso construir o Marquinhos, testemunhar o que eu disse ontem, para construir o Marcos melhor de amanhã. É uma baita de uma... Oposição trina, o homem de bem. Então, no caso, essa realidade em que nós estamos enxergando aqui, nós vamos perceber que a verdade, porque, e agora eu entendi, a verdade, agora eu entendi, por que a verdade, ela seria o início e o bem o final? Porque a verdade, eu estaria trabalhando apenas a teoria. Por isso que eu te falei, você disse que é aluno, por isso que eu te perguntei. Não, mas veio agora. Então, o bem seria a prática. E o verdadeiro seria a teoria. O que seria a verdade, a teoria, a prática, o bem. E o homem? O intermediário. É ele que vai ser o mediador entre o verdadeiro e o bem. E aí, mãe, agora que eu tô entendendo aquela série do Homem de Bem que a gente ouviu, pra gente permear, aonde nós vamos buscar essa verdade? No interior de cada um. Chamado consciência. Aonde então, está escrito a lei de Deus? Na consciência de cada um.
E aí, no caso, a gente vai trabalhar isso. O que é um homem de bem? O homem de bem é aquele que trabalha, ele acessa essa consciência. Ele, eu diria ainda mais, seria aquele que estaria constantemente trabalhando a consciência. Porque não basta só chegar e trabalhar. Ela é como a doutrina espírita, que só teve uma compilação para colocar sua base, uma estruturação, e ela nunca tem fim. Nunca tem fim. Porque o universo está sempre se aprimorando. E uma coisa que eu queria comentar, é o seguinte, então, o homem de bem, então, como a gente está falando, é aquele que acessa a consciência. E aí a gente percebe o seguinte, que nós temos a consciência inicial, que a gente chama de substância. O Sebastião, ele fala consciência. Mas aí, quando a gente fala consciência, tem razão. Eu vou falar o porquê. Então, aqui é a consciência, substância, e a consciência, lei. Que aí a gente também pode substituir por duas outras palavras. Amor, já que nós estamos falando de lei de amor, justiça e caridade, nós vamos trabalhar aqui também o amor. E por que não evangelho? Porque, por exemplo, né, você estava me dando... Então você vai trabalhar o evangelho na consciência, lei, amor e evangélico. Você disse que o evangelho é substância, não é isso? Por exemplo, vamos supor... É consciência, substância, né? E consciência, lei, que você falou. Então você coloca igual tanto a lei quanto a substância? Como assim, mãe? Não entendi. Porque você colocou a mesma coisa lá e a mesma coisa aqui. Simplesmente... A letra maiúscula aqui e a minúscula lá. Sim. Da mesma coisa, espírito. Então, quando ela é lei, é com letra maiúscula. Quando ela é substância, é letra minúscula. Mas aí a gente também vai perceber da seguinte forma. Se lembra do agente, o intermediário e o campo de atuação? Se lembra que a gente começou a falar na quinta-feira? Sim, você falou hoje. De atuação? Então, no caso aqui, todos, tanto o agente como o intermediário e o campo de atuação, são, ao mesmo tempo, evangelhos e evangelhos com letra pequena. Vai depender do referencial. Vamos colocar filhinho e mamãe ou papai? Sim, porque, por exemplo, o campo de atuação é o evangelho para aqueles que estão da outra retaguarda, tá? E no caso, ele é o evangelho lei, né? Para o que está na traseira, e ao mesmo tempo ele é o evangelho substância, substância para o intermediário, e assim a mesma coisa, o intermediário, ele é a substância, é a lei que é a substância que gera e nutre, e é a força que ele mantém a quem está na traseira. E aí isso a gente chama de alimentação. Com isso você está dizendo que não existe nada a ser desperdiçado ou jogado fora, porque tudo é alimentação. Tudo são alimentos, tudo são energias que precisam ser utilizadas e transformadas. Então, no caso, a gente precisa nos adequar a essa realidade. Entendeu?
a gente poder entrar nessa colocação. Então, na verdade, né, como a gente estava falando de início, o homem de bem é aquele que consegue acessar a consciência. Mas vamos falar um pouquinho, né? Vamos voltar aqui ao que a gente estava falando no início. Isso é apenas uma introdução, como diz o Sebastião. Então, vamos lá. Só um instantinho. Você diz que o homem de bem é aquele que já consegue acessar a consciência. Então, eu já diria que ele é um homem desperto. Ele já estaria dentro do Conheça-te ou estaria iniciando essa escala? Estaria iniciando, né? Então, vamos verificar direitinho aqui. Então, vamos supor que isso aqui, que essas barrinhas aqui que eu desenhei, é a personalidade, tá? É a personalidade humana. Vamos falar então do sistema nervoso, que é um nível consciencial, tá? Sistema nervoso. Ok? Bom, é o seguinte. Eu tenho o cérebro e tenho aqui eu tenho o cérebro, que ele funciona numa questão de envio de estímulos, tá? Estímulo e no envio de resposta. Ok? Aqui eu tenho o que a gente chama de órgão receptor, né? Um órgão sensitivo, que são os órgãos dos sentidos. Aonde você tem os órgãos do sentido? Visão. Para as pessoas ouvirem. Antes do estímulo, né? Os neurônios de estímulo e os neurônios de respostas, eu tenho o órgão efetor. É o que vai fazer o movimento. Então, por exemplo, tá? Eu recebo um calor, tá? Um estímulo, um calor. Aqui, os meus... Você recebe um estímulo, um calor dos neurônios... dos órgãos sensitivos. Aí, o meu neurônio, os meus neurônios receptores, tá? Aqui trabalham os meus receptores. Eles vão enviar para o cérebro. Aí ele, nossa, tá frio. Aí o neurônio que vai enviar a resposta, os neurônios motores, tá? Eles vão enviar ao órgão efetor, aí você vai tremer, aí você vai ficar aquela coisa assim de frio. Efetor? Efetor. Efetor. Né? E aí, no caso, o que vai acontecer aqui? Eu vou enviar para os órgãos efetor o quê? A resposta. Aí, o seguinte, tem respostas que precisam uma coisa... Resposta da friagem. Aí é o seguinte, o cérebro, ele é um mecanismo racional. Você vai pensar. Então, no caso, todo estímulo, ele precisa ser enviado pela medula.
Mas tem coisas que precisam de uma resposta tão rápida que nem precisa da medula atuar. O que vai acontecer? Ela vai mandar uma resposta sem o cérebro perceber. Aí a gente chama isso de impulso. E aí é que vai entrar o mecanismo de defesa orgânica, porque aí nós vamos sair do impulso para ir para a razão, porque nós vamos usar o cérebro. Pâmela, você falou que todo o estímulo é enviado pela medula. Uhum. E tem estímulo que é tão rápido que a medula nem percebe. O cérebro não percebe. A medula e passa resolve. por onde? Ela vai da medula pro... Você falou que tem uns que não passa pela medula? Pelo cérebro. Ah, tá. E aí do impulso que vai passar para a razão, e da razão é pela intuição. Então a questão, a intuição é um mecanismo que ele já é um mecanismo prático, ele já ele não está sendo aquilo que o Paulo Freire chama de vir a ser, ele já é, né? A pessoa fala, já é, né? Então eu te pergunto uma coisa, hoje o filme disse que o medo, ele é um fruto da mente. Certo. E você está falando desses estímulos. O medo também provoca um estímulo. Sim, o medo é um estímulo. Também passa pela medula? Todos os estímulos passam pela medula. A única diferença é que para eu trabalhar o medo, eu tenho que levar para o cérebro. O problema é que ele é um fenômeno instintivo, e por ser um fenômeno instintivo, ele somente passa pela medula, não vai para o cérebro. Porque para o cérebro ele vai direto pela mente, e aí você acessa o espírito através do Cristo interno, e aí que volta esses estímulos através da intuição. Então quer dizer que aí não passa pela medula, vai direto para o cérebro. Passa pela medula. Você a falou, medula. Eu entendi, passando direto para o cérebro. Não, ele passa da medula, vai para o cérebro, vai para a mente, e aí vai para o espírito e volta em clima de intuição. E por que ele falou que o medo não existe? É fruto da mente. Então quer dizer... Eu posso escravizar a mente no sentido de poder fazer aquilo que eu quero. Que seria a alma? Quer dizer, na verdade, aí, para a gente poder entender o assunto, a gente vai ter que voltar lá naquele esqueminha que a gente falou lá no início, que seria o seguinte: eu poder, né, trabalhar a realidade. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então eu tenho elementos do corpo, tenho a alma, eu tenho elementos do espírito, tenho elementos do corpo, da alma, e eu tenho elementos do corpo. Então, o seguinte... Elementos do corpo, elementos da alma e do espírito. Ah, tá, do espírito. Aí, no caso, o seguinte, tá? O corpo, ele manda um estímulo e a alma sente. Então, o frio, ele pode despertar um medo, ele pode despertar uma angústia. Porque, na verdade, nós não temos apenas uma única mente. Mente é tudo aquilo que está como um intermediário de alguma coisa.
Então, ele é um mecanismo irracional. Medo intermediário de alguma coisa seria médium. Mãe, não é o medo, é a mente. A mente, desculpa, começa com M, eu falei, eu estava tão penetrada, Desculpe. Então, no caso, aí que ocorre o comando do corpo pela alma. Porque a alma, embora ela seja um ponto lúcido, como o Marquinhos fala, ele é um ponto de autoconsciência. Desculpa a expressão, ele é virgem, né? Ele ainda está experienciando naquele momento. Não o corpo, estou falando a alma. Então o corpo, ele pode dominar a alma. É tantas informações que a E gente aí, no caso, na verdade é a alma que tem que dominar o corpo. Sim. E aí ele vai fazer isso a partir do mecanismo intuitivo. E o homem de bem, essa lição do homem de bem é uma questão de você, assim, manter, é um mecanismo de como acessar esse processo intuitivo. É um manual de ser, entendeu? É como você vai se tornar, né, um ser desperto na consciência. E aí é que vai... Não fotografou? Como é que o pessoal vai ver? Faz de novo. Bom, aí é que vai acontecer o seguinte, aquilo que a gente chama, né? Agora nós vamos entrar, então a gente já trabalhou o bem, o homem e o verdadeiro. Lembrando que a missão do homem é transformar, ir até a verdade, acessar essa verdade, que a verdade chama-se a consciência, que é uma verdade teórica, ela é o uso da teoria, e acessar o bem através da ação, que ela é uma verdade prática. Então, o homem acessa a consciência, transforma ela intelectualiza, ou seja, ele é um fluxo constante de energia, né? Então, no caso, ele vai lá, acessa essa consciência, transforma, ela intelectualiza, né? E aí ela... O estímulo, ele recebe o estímulo, intelectualiza, joga para o espírito e o retorno é uma verdade intuitiva. Então, na verdade é um fluxo. Ele dá e ele recebe ao mesmo tempo. Então, o intuitivo é um fluxo? A intuição, porque você se lembra o cérebro que a gente falou? Ele recebe um estímulo e envia uma resposta? Sim. Então, no caso... E é nesse estímulos e resposta é que vai tudo acontecendo, né? Sim. E aí a gente vai agregando nesses estímulos, né? Lembrando do cérebro. É nesses estímulos que a gente vai guardando os princípios inteligentes lá na nascente. Então, no caso, aqui voltando àquela questão do... Que coisa bacana, né? Nossa. Então, voltando aqui. Para você ver, para que o princípio inteligente possa ter o seu processo, ele precisa ter todo esse movimento, ter esses estímulos para poder cumprir a sua parte, que é simples e sem ciência, né? Sem, assim, como diz o Sebastião, é ciência do que vai acontecer no momento, né? Então eu envio um estímulo,
acesso e envia uma resposta, né? O estímulo. Voltando aqui ao cérebro. E uma resposta. Então, no caso, né, eu recebo uma... Como é que se fala? Eu recebo o estímulo, aí eu levo para o cérebro, eu trabalho a razão, né, através da inteligência, da imaginação, da memória, ele vai até a mente, ele vai acessar o espírito, e aí, no caso, ele volta com o processo de intuição. A resposta, ela é intuitiva. Não, eu posso trabalhar aqui nesse estímulo. Ele vai criar esse estímulo na volta para o cérebro. Não, o estímulo é o início. Ele pode ser um sentimento, ele pode ser resultado de uma sensação. Porque você colocou a seta voltando, né? Como se estivesse voltando. Então, ele recebe o estímulo, ele vai para o cérebro, que na verdade então quem recebe é o espírito primeiro. Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? E aí, no caso, o espírito, ele vai trabalhar essa questão por um processo chamado de intuição. Então, seguinte, vamos falar antes da lei de justiça, amor e caridade, do evangelho com letra maiúscula. Que seria a substância. Desculpe, essência. E o evangelho, aí sim, é a substância. Com letra minúscula. Com letra minúscula. Então, aqui é a essência e a substância, correto? Correto. Então, o seguinte, no caso, essa substância, ela vai se tornar um evangelho, tá? Como a gente já falou, vai depender do meu ponto de vista. Ou eu tenho um evangelho com letra menor, ou eu tenho um evangelho com letra maior. E aí, no caso, quando a gente está falando do evangelho, a gente está falando daquele... o evangelho que nós estamos buscando aqui nesse estudo é aquele que consegue ser uma consciência moral, porque nós já fomos uma consciência física, já comandamos a inteligência física e agora nós estamos querendo ser uma consciência moral. Interessante, né? Já fomos uma consciência física, né? Já fomos uma inteligência, já comandamos um corpo e agora nós estamos como consciências desse corpo para trabalhar, ser a alma do mundo, como diz o Evangelho. Chegamos então, não ao final, mas o início de uma discussão, ou seja, nós trabalharmos a lei de justiça, amor e caridade. E a caridade. Bom, aí, né? Bom,
Bom, a lei de justiça é a chamada regra de ouro, que é, no caso, estaria na pergunta 632 do Livro dos Espíritos, que é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Aquilo que fizesse a mim. Aí, no caso, eu tenho aqui também a lei de amor, que seria a substância. E no caso, a caridade é a sublimação, ou seja, a transformação do meu conteúdo, transformação do meu conteúdo. Então, por exemplo, eu tô pegando aqui um livro da Valéria. Um livro da Valéria? Não, um livro da Valéria não, um comentário da Valéria. Porque é um livro, né? Não chega a ser um livro. Nós compreendemos hoje, então, que o homem de bem é aquele que compreende a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade, na sua maior pureza, ou seja, dentro daquilo que ele compreende, é aquilo que ele já é aquilo que ele é, o Evangelho. Ele já se sente um exemplo. Então, é naquilo que a gente precisa compreender. Bom, Joana de Ângeles, ele fala que a justiça, ela corrige, ou seja, ela vai manter as coisas em ordem para estabelecer a lei da harmonia. O amor, no sentido de manter, né? Ele vai acalmar no sentido de estar. Eu lembro do amor substância. É porque, no caso, o amor que está no início. E no caso aqui, a caridade, ela vai libertar. No sentido de sublimar, de transformar. Não, ao invés de sublimar, vou colocar transformar, para ficar mais fácil. Transformar. Ok? Então, a lei de justiça corrige, mantém e liberta, né? Me fez lembrar, ele constrói, mantém e transforma, né? O ciclo da vida, né? Essa justiça é o hormônio que você fala? Harmonia, mãe. Daqui, eu tô olhando daqui, parece... harmonia. É o jeito que você colocou, parece, filha. Perdoa, não quero perturbar o teu trabalho, não. No caso, eu tenho o amor-lei. O amor-lei. Bom, então, é isso, né? Então, no caso, cada um tem o seu evangelho, cada um é um evangelho, porém, o que nós estamos buscando aqui é ter o evangelho
moral, a fim de poder ir a postos cada vez maiores. Quando eu trabalho o amor-lei, através da justiça, do amor e da caridade, eu trabalho a intuição. Porque eu já sou, seja em nível qual for. Por exemplo, bateu, levou, porque ele já sabe. O amor tem uma parte, pega o livro do Sebastião, por favor.